Você já conheceu alguém que parecia perfeito demais para ser real? Aquele tipo de homem que sabe exatamente o que dizer, como olhar, como tocar, como te fazer sentir a mulher mais especial do mundo? Agora, imagine que cada momento, cada sorriso, cada palavra dele foi planejada, não porque ele te ama, mas porque ele sabe exatamente como fazer você se apaixonar. Essa é a história de Isabelle, e do milionário Nathan DeAngelo, o homem que transformava qualquer mulher na protagonista do conto de fadas mais intenso e apaixonante, até que a verdade fosse revelada. Se você ama histórias de romance intensas e arrebatadoras, já deixa o seu like e se inscreve no canal. E me conta nos comentários, você acredita que um amor pode ser perfeito demais para ser real? Agora, se prepare, porque essa história vai fazer seu coração bater mais forte. A chuva caía fina naquela noite, desenhando reflexos cintilantes nas ruas de Nova York. O vento frio rasgava a cidade, forçando Isabelle a apertar o sobretudo contra o corpo enquanto tentava atravessar a calçada escorregadia. Ela não sabia que aquela noite mudaria sua vida para sempre. O destino parecia brincar com ela. Depois de um dia exaustivo na redação do jornal onde trabalhava, tudo o que ela queria era um banho quente em sua cama. Mas o metrô lotado e os táxis indisponíveis a deixaram ali, sozinha, tentando escapar da tempestade inesperada. Foi quando ele apareceu. Alto, imponente, vestindo um terno impecável que contrastava com o caos urbano ao redor. Um homem que exalava poder com a facilidade de quem já nasceu para tê-lo. Você está tremendo. A voz dele atravessou o som da chuva como um sussurro rouco, carregado de segurança e algo mais, algo perigoso. Isabelle ergueu os olhos e encontrou o olhar dele. Profundo. Cinzento como aço. Hipnótico. Ela hesitou por um segundo. Quem era ele? Mas antes que pudesse recuar, ele abriu um guarda-chuva preto acima deles, protegendo-a da chuva. Ele estava oferecendo abrigo, e talvez algo mais. Vai pegar um táxi? Ele perguntou, com um meio sorriso nos lábios. Ela assentiu, sem conseguir formular uma resposta de imediato. O frio já não parecia mais tão intenso. Parece que a cidade toda decidiu fugir da chuva ao mesmo tempo. Ele deu uma risada baixa, o tipo de som que fazia qualquer mulher prender a respiração. Eu poderia te oferecer uma carona, mas, claro, você não deve aceitar caronas de estranhos. Havia algo nele que fazia Isabelle querer confiar. Mas, ao mesmo tempo, era justamente essa sensação que a fazia hesitar. Porque ele parecia tão confortável. Como se já soubesse o que ela iria dizer. Ela umedeceu os lábios, tentando recuperar o controle sobre os próprios pensamentos. Eu acho que vou esperar um pouco. Ele inclinou a cabeça, analisando-a. Justo. Mas pelo menos aceite um café enquanto espera. Antes que Isabelle pudesse recusar, ele já estava indicando um pequeno café ao lado. Ele não dava espaço para dizer não. E de alguma forma, ela não queria dizer não. O calor da cafeteria a envolveu assim que entraram, contrastando com a noite gelada lá fora. O cheiro de café fresco misturava-se com o perfume dele, um aroma amadeirado, sofisticado, viciante. Ele pediu um cappuccino para ela sem perguntar. E acertou exatamente o que ela queria. Como sabia? Isabelle arqueou a sobrancelha, intrigada. Ele sorriu, recostando-se na cadeira como se estivesse se divertindo. Você parece do tipo que aprecia equilíbrio. Café demais seria forte demais, doce demais te deixaria enjoada. Cappuccino é a escolha perfeita. Ela piscou. O que foi isso? Ninguém nunca analisou daquela forma. Mas ele fez parecer fácil. E eu estou certo? Ele perguntou, os olhos fixos nos dela. Ela assentiu lentamente. Ele já estava dentro da cabeça dela. Eu sou Nathan. Nathan. O nome ressoou dentro dela como um segredo perigoso. Isabelle. Ele sorriu, como se já soubesse disso. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo nele era viciante. Conversaram por minutos que pareciam segundos. Ele sabia ouvir.
Não apenas fingia interesse, ele respondia exatamente como se estivesse lendo sua alma. Isabelle contou sobre o jornal, sobre seu sonho de ser escritora, sobre como a cidade às vezes parecia fria demais. E ele? Ele a fez sentir como se estivesse conversando com alguém que a conhecia há anos. Ele era atencioso, perspicaz, encantador. Perfeito demais para ser real. Mas Isabelle ainda não sabia que ele não era real. Quando a chuva diminuiu, ele se levantou, pegando a conta antes que ela pudesse sequer pensar nisso. Foi um prazer conhecer você, Isabelle. Ela sentiu um vazio inesperado ao vê-lo se despedir. Isso não podia terminar ali. E então, como se lesse seus pensamentos, ele pegou um guardanapo e escreveu algo. Se quiser continuar essa conversa algum dia. Ele deslizou o papel para ela. Mas não era um número. Era um endereço. Ela franziu a testa, confusa. Isso é meu restaurante favorito. Ele sorriu, enigmático. Se algum dia quiser jantar comigo, saberá onde me encontrar. E então, ele simplesmente foi embora. Sem pedir seu telefone. Sem insistir. Deixando apenas aquele convite no ar. A escolha era dela. Ou, pelo menos, era isso que ele queria que ela acreditasse. Quando Isabelle chegou em casa naquela noite, não conseguia parar de pensar nele. O sorriso, o olhar, o jeito como parecia saber exatamente o que dizer. Ela pegou o guardanapo e passou os dedos sobre o papel. Porque ele simplesmente foi embora sem pedir seu número. Ela já havia encontrado homens que tentavam conquistá-la antes. Mas Nathan, ele não tentou. Ele a deixou querer. E esse era o maior erro que um homem poderia cometer. Porque agora, tudo o que ela queria era vê-lo de novo. Ela não sabia que esse era o primeiro passo para cair completamente na armadilha de Nathan DeAngelo. O homem que sabia exatamente como fazer uma mulher se apaixonar. Mesmo que ela não soubesse que estava sendo manipulada. Se você gostou desse capítulo, já curte esse vídeo e comenta incrível, para eu trazer o próximo capítulo dessa história viciante. Você já conheceu alguém que parecia entender você profundamente desde o primeiro momento? Me conta nos comentários. A cidade fervilhava com sua pressa habitual, mas para Isabelle, tudo parecia estar em câmera lenta. Desde o momento em que abriu os olhos naquela manhã, Nathan DeAngelo não saía de sua mente. O jeito como ele falava. O olhar intenso. O meio sorriso carregado de mistério. Cada detalhe parecia ter sido gravado em sua pele. Ela tentou ignorar. Tentou dizer a si mesma que não era nada demais. Mas a verdade? Ele não deixou o número dele. Ele não pediu dela. Ele não a perseguiu. Não implorou por sua atenção. Não tentou impressioná-la. E esse era o perigo. O jeito que ele a deixou querendo mais. Agora, o guardanapo com o endereço descansava na sua mesa de cabeceira. E cada vez que seus olhos passavam por ele, o desejo aumentava. Ela queria vê-lo de novo. Mas não queria parecer desesperada. Então, como ele queria que ela fizesse? 3 dias. Ela conseguiu resistir por 3 dias. 3 dias tentando se convencer de que ele era só um desconhecido qualquer. 3 dias se convencendo de que não havia motivo para procurar um homem que só a viu uma vez. Mas no terceiro dia, o guardanapo parecia brilhar em sua mesa como um convite irresistível. Antes que percebesse, seus dedos deslizaram pelo papel, traçando o endereço. Ela precisava ir. Não era apenas curiosidade. Era um impulso. Uma sensação de que ele estava esperando. Que tudo foi arquitetado para que ela tomasse essa decisão. O restaurante era exatamente como ela imaginou que seria. Luxuoso, elegante, mas sem ostentação exagerada. O tipo de lugar que não precisava provar nada a ninguém. O garçom a recebeu com um sorriso discreto. Em nome do Sr. DeAngelo? Ela congelou. Como ele sabia? Ah, sim.
O homem assentiu e a guiou até uma mesa reservada no canto mais discreto do salão. O coração dela acelerou. Natan já estava ali. E parecia que já sabia que ela viria. Sabia que você não resistiria. Ele disse, sem nem ao menos disfarçar o sorriso. Aquele sorriso. Ela sentiu um arrepio subir por sua espinha. Ele não parecia surpreso. Não parecia nem ao menos aliviado. Parecia apenas, certo. A conversa fluiu tão naturalmente que parecia surreal. Natan não era apenas encantador, ele era magnético. Cada palavra dele era dita no tom exato para mantê-la presa em sua órbita. Ele fazia perguntas que a faziam se sentir única, especial, completamente compreendida. E cada vez que ela achava que ele não poderia impressioná-la mais, ele surpreendia. Qual é o seu maior medo, Isabelle? Ela piscou, pegando de surpresa. Ninguém nunca perguntou isso a ela. Eu acho que meu maior medo é ser esquecida. Ele não desviou o olhar. Isso nunca vai acontecer. A promessa sussurrada fez sua pele arrepiar. E então, ele desviou o olhar. Por apenas um segundo. Mas o suficiente para fazê-la sentir uma pontada de ansiedade. E era exatamente isso que ele queria. Porque Natan sabia que a chave para manipular emoções era simples. Criar desejo e depois dar um passo para trás. Na saída do restaurante, a brisa fria da noite acariciou sua pele. E então, ele fez isso. O primeiro toque. Nada ousado. Nada óbvio. Apenas os dedos dele roçando levemente na parte inferior das costas dela. Suficiente para fazê-la prender a respiração. Suficiente para fazer o estômago dela revirar. Ele sabia o que estava fazendo. Ela sentiu o calor do toque, mas foi rápido demais para ser considerado intencional. Ele estava testando-a, medindo sua reação. E a reação dela? Foi a que ele queria. Eu deveria te levar para casa? A pergunta dele veio como um desafio. Como se ele já soubesse a resposta. Mas antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ele sorriu. Não hoje. Ela piscou. Como assim, não hoje? Ela não entendeu. E era isso que ele queria. Ele queria que ela ficasse pensando nisso a noite inteira. E foi exatamente o que aconteceu. Deitada em sua cama naquela noite, Isabelle não conseguia dormir. Ela não conseguia parar de pensar nele. No toque sutil. No olhar intenso. No jeito que ele falava com tanta certeza. Mas o que mais a incomodava? Porque ele parecia já saber tudo o que ela iria fazer antes mesmo que ela fizesse. Era como se ele já tivesse passado por isso antes. Como se ele já tivesse jogado esse jogo antes. Mas ela não percebeu. Ainda não. Nos dias seguintes, ele não mandou mensagens. Nenhuma ligação. Nenhum sinal. E a cada segundo que passava, a ausência dele parecia maior. Isabelle não entendia. Por que ele simplesmente desapareceu depois daquela noite perfeita? Ela pegou o celular várias vezes. Pensou em mandar um simples oi. Mas hesitou. O orgulho não deixou. Então, no quinto dia, ele apareceu. Uma mensagem. Apenas 5 palavras. Sinto sua falta, Isabelle. E foi assim que ele aprendeu completamente. Ela não sabia, mas agora, já era tarde demais para escapar. O tempo tem um jeito cruel de se arrastar quando você está esperando por alguém. 5 dias. Foi o tempo que Natan levou para mandar uma única mensagem. Sinto sua falta, Isabelle. Aquelas palavras pequenas, mas calculadas, viraram seu mundo de cabeça para baixo. A ausência dele já estava sufocante, uma agonia invisível que crescia a cada dia. E agora, com apenas 5 palavras, ele a trouxe de volta para o jogo. Os dedos de Isabelle pairaram sobre o teclado. Ela poderia responder na mesma hora. Mas então, ela hesitou. Porque, no fundo, uma parte dela sabia.
Natan queria que ela sentisse sua falta. Ele sabia que a ausência o tornava ainda mais irresistível. E agora, ele a tinha exatamente onde queria. Ela poderia ignorar. Poderia deixá-lo esperando, como ele fez com ela. Mas, no final das contas, não conseguiu. Eu também. A mensagem foi curta, objetiva. Mas dentro dela, o coração batia forte. O que viria a seguir? E então, o celular vibrou novamente. Jantar comigo hoje? O convite veio rápido. Como se ele já soubesse que ela aceitaria. E, no fundo, ela já sabia que aceitaria. Ela nunca teve escolha. O restaurante que Natan escolheu não era qualquer um. Era um lugar reservado, onde as luzes baixas criavam uma atmosfera íntima, quase clandestina. Mas o que chamou sua atenção foi a forma como ele a esperava. Diferente do primeiro encontro, ele já estava lá, a observando de longe. Assim que ela entrou, ele não sorriu. Ele apenas a olhou. Aquele olhar. Intenso. Afiado. Como se ele pudesse enxergar além da pele dela. Seu coração acelerou. Mas ela caminhou até a mesa, fingindo não se abalar. Achei que teria que te procurar novamente, brincou, tentando manter um ar leve. Natan apoiou o cotovelo na mesa e inclinou a cabeça, analisando-a. Eu sabia que você viria. As palavras dele carregavam uma certeza assustadora. Como ele sabia? Ela sentou, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Natan não precisava ser óbvio. Ele não precisava dizer, eu queria te ver. Ele fazia com que ela sentisse isso sozinha. E essa era a pior parte. Ele já a conhecia por completo, sem que ela soubesse nada sobre ele. O jantar começou como qualquer outro. Conversas casuais, sorrisos que vinham fácil. Mas, aos poucos, ele começou a testar os limites dela. Primeiro, ele inclinou-se um pouco mais sobre a mesa. Depois, roçou os dedos na borda da taça de vinho. Sutil. Calculado. Até que, de repente, ele pegou a mão dela. Sem aviso. Sem hesitação. O primeiro contato real. A pele quente contra a dela fez o mundo parar por um instante. Ele virou a palma da mão dela para cima, deslizando os dedos lentamente pela linha da vida. Você acredita em destino, Isabelle? O toque era hipnótico. Quase como um feitiço. A garganta dela secou. Eu não sei. Natan sorriu, ainda segurando a mão dela. Eu acredito. O olhar dele prendeu o dela, profundo e impossível de desviar. E foi naquele momento que Isabelle percebeu. Ela estava afundando. O jantar acabou tarde. Mas Natan não a deixou ir embora imediatamente. Ele a levou para um pequeno terraço no topo do restaurante. A vista era de tirar o fôlego. Mas Isabelle não conseguiu se concentrar em nada além dele. Ele estava perto demais. Eu sabia que esse momento chegaria, ele murmurou. Que momento? Natan tocou seu rosto, os dedos traçando uma linha suave ao longo da sua mandíbula. Aquela sensação. Era como se ele tivesse feito isso antes. Como se ele já soubesse exatamente como ela reagiria. O olhar dele desceu para sua boca. E então, ele a beijou. Não foi um beijo qualquer. Foi o tipo de beijo que rouba o ar dos pulmões, que faz os joelhos falharem. Foi intenso. Calculado. Perfeito demais. E Isabelle se entregou completamente. Quando se afastaram, ela estava sem fôlego. E ele? Parecia satisfeito. Como se tudo estivesse saindo exatamente como planejado. Naquela noite, Isabelle não dormiu. Cada célula do seu corpo ainda vibrava com o toque dele. O beijo ainda queimava em seus lábios. Mas, mais do que isso, ela percebeu que estava completamente envolvida. E esse era o primeiro erro. Porque Natan não queria apenas que ela gostasse dele. Ele queria que ela precisasse dele. Que cada pensamento dela orbitasse em torno dele.
E ela não sabia, mas ele já havia conseguido isso. Na manhã seguinte, ele sumiu. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. E, de repente, o vazio que ele deixou parecia insuportável. Ela tentou ignorar. Mas o celular se tornou um peso constante. Toda vez que vibrava, o coração dela disparava. Mas não era ele. E então, ela percebeu que ele estava fazendo isso de propósito. Ele sabia que, agora que ela o tinha sentido de verdade, ficaria desesperada para tê-lo novamente. E no momento certo. Preciso ver você hoje. Simples. Direto. E impossível de recusar. Ela estava completamente envolvida. Mas ainda não fazia ideia de que era apenas uma peça no jogo dele. Ele sabia que ela responderia. Sabia que ela viria. E sabia que, a partir desse momento, ela nunca mais conseguiria se afastar. Porque Nathan não apenas sabia como conquistar uma mulher. Ele sabia como fazê-la se apaixonar. Sem que ela soubesse que estava sendo manipulada. O desejo é uma armadilha perigosa. Primeiro, ele te envolve devagar, te seduz com promessas silenciosas. Depois, ele te faz esquecer do resto do mundo, te cega para tudo que não seja aquele único desejo. E então, quando menos se espera, ele te torna dependente. Isabelle não percebeu quando começou a precisar de Nathan. Tudo o que sabia era que, sem ele, nada parecia completo. E essa era a jogada dele. Ele não queria apenas tê-la. Ele queria que ela precisasse dele. E agora, era tarde demais para escapar. Na noite anterior, ele a fez sentir o auge do desejo. O beijo, o toque, a forma como a segurou como se ela fosse algo frágil e precioso. E então, na manhã seguinte, ele desapareceu. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. O vazio que ele deixou foi insuportável. Cada minuto sem notícias dele parecia uma eternidade. E o pior. Ela nem sabia se deveria mandar mensagem primeiro. Ela não queria parecer desesperada. Mas também não queria perder aquela conexão. Então, ela esperou. E esperou. E esperou. Até que, finalmente. Estou te esperando. Vista algo que eu goste. E foi assim que ele aprendeu ainda mais. Agora, ele não estava pedindo. Ele estava mandando. E ela obedeceu sem pensar duas vezes. O carro preto a esperava na porta de casa. Não era um táxi. Era um carro enviado por ele. Ela hesitou por um momento, mas entrou. A viagem foi silenciosa, mas a tensão dentro dela crescia a cada minuto. E então, quando as portas se abriram, ela viu onde estava. Não era um restaurante. Não era um hotel. Era a casa dele. Um prédio luxuoso no centro da cidade, imponente, sofisticado. O elevador a levou diretamente até a cobertura, onde as portas de vidro refletiam a cidade iluminada. Mas o que realmente roubou seu fôlego foi ele. Nathan estava à sua espera. E o olhar dele estava diferente. Dessa vez, não havia suavidade. Não havia o sorriso fácil do homem que sabia o que dizer para te conquistar. O que havia ali era posse. Ela deu um passo hesitante para dentro. Eu não sabia que viria até sua casa. Ele se aproximou lentamente, cada movimento calculado, cada passo deixando claro que ela já estava onde ele queria. Você acha que eu te traria para qualquer outro lugar? A pergunta dele veio baixa, quase um sussurro. E então, ele ergueu uma taça de vinho para ela. Como se fosse um brinde ao fato de que, agora, ela era dele. Ela aceitou, sentindo os dedos roçarem por um instante. E foi nesse segundo que ele a pegou completamente. Porque naquele toque, ela sentiu o mundo girar. Ele já havia lido cada emoção dela. Sabia como tocá-la. Sabia como olhá-la. E agora, sabia que ela não conseguiria mais fugir. A conversa naquela noite foi diferente.
Natan não precisava mais jogar o papel do homem que queria conquistá-la. Ele já a tinha. E agora, estava apenas reforçando a ideia de que ela não poderia viver sem ele. Eu sabia que você era diferente, Isabelle. Ela sorriu, sem perceber que era exatamente isso que ele queria que ela fizesse. Ele sabia que todas queriam se sentir especiais. E, ao dizer isso, ele a fazia acreditar que ela era única. Que ele nunca havia sentido isso antes. Que ela o estava mudando. E a verdade? Natan já tinha dito aquelas palavras antes. Muitas vezes. Mas Isabelle não sabia disso. Para ela, aquele momento era real. A noite continuou com taças de vinho, conversas e sorrisos. Mas então, quando o relógio marcou meia-noite, Natan se levantou e se aproximou dela. Ela prendeu a respiração. O silêncio entre eles era elétrico. Ele ergueu a mão e, lentamente, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela. Foi um toque sutil. Mas foi o suficiente. Porque, naquele momento, ela soube que já não tinha mais saída. Ele a segurou pela cintura, puxando-a devagar. O coração dela disparou. Eu deveria ir, ela sussurrou. Mas não se afastou. Natan deslizou os dedos pela lateral do pescoço dela. Você quer mesmo ir? A pergunta pairou no ar, carregada de algo que ela não conseguia definir. E então, ele a beijou. Não foi um beijo qualquer. Foi o tipo de beijo que prende a alma, que marca o corpo, que rouba o fôlego. Foi intenso, devastador. E naquele instante, ela se entregou completamente. A noite passou como um borrão. O toque dele. A respiração quente. O jeito como ele sabia exatamente como fazê-la perder o controle. Quando o sol começou a surgir no horizonte, Isabelle ainda estava nos braços dele. Mas o problema? Ela não se sentia livre. Ela se sentia presa. Como se algo dentro dela tivesse sido tomado para sempre. E ela não sabia como. Mas Natan tinha conseguido exatamente o que queria. Agora, ela era completamente dele. Mas havia algo estranho naquela manhã. Natan acordou primeiro. Ele a observou dormir por alguns minutos. E então, se levantou e saiu do quarto. Ela ouviu a porta fechar. Seus olhos se abriram devagar. O silêncio na cobertura parecia diferente. E então, ela viu. No criado mudo ao lado da cama. Um bilhete. Te vejo em breve. Nada mais. Nenhum beijo de despedida. Nenhuma palavra doce. Ele simplesmente se foi. E Isabelle não sabia explicar o porquê. Mas aquilo deixou uma sensação ruim dentro dela. Uma sensação de que algo estava errado. Ela só não sabia ainda o quanto. O vazio ao lado dela na cama era quase sufocante. Isabelle abriu os olhos lentamente, tentando absorver a realidade do que tinha acontecido. A noite anterior parecia um sonho ardente, proibido e viciante. Os beijos intensos. O toque possessivo. O jeito como Natan a fez sentir como se fosse única. Mas agora, tudo o que restava era silêncio. O perfume dele ainda impregnava os lençóis. O travesseiro ao lado estava marcado pela presença dele. Mas ele tinha desaparecido. Ela se sentou devagar, sentindo a pele formigar. Como se cada centímetro dela ainda estivesse queimando com a lembrança dele. E então, seus olhos encontraram o bilhete. Te vejo em breve. Só isso. Sem um bom dia. Sem um fique mais um pouco. Sem uma explicação. Ele simplesmente foi embora. E, pela primeira vez desde que o conheceu, uma dúvida começou a se instalar dentro dela. O caminho de volta para casa foi um tormento. O carro preto que ele enviou estava esperando por ela na entrada do prédio. Como se ele já soubesse que ela não ficaria. Como se ele soubesse que ela acordaria perdida, confusa, querendo respostas. Mas ele não estava lá para responder. E agora?
Ela deveria mandar mensagem? Não. Ela não faria isso. Ela esperaria. Se ele quisesse vê-la de novo, ele que procurasse. Mas a cada minuto que passava, a ansiedade só aumentava. E foi nesse momento que ela percebeu o quão fundo já estava nesse jogo. Horas se passaram. Nada. O celular parecia um peso morto ao lado dela. Ela tentava fingir que não se importava. Tentava ignorar a vontade de pegar o telefone e checar se ele tinha mandado algo. Mas o silêncio era ensurdecedor. O que aconteceu? Será que ela não foi boa o suficiente? Será que para ele foi apenas uma noite? A dúvida começou a crescer, consumindo cada pensamento dela. E era exatamente isso que Nathan queria. Ele sabia que, para criar dependência, era preciso criar ausência. E foi exatamente o que ele fez. A mensagem chegou 24 horas depois. Jantar hoje? Foi simples. Direta. Sem desculpas. Sem explicações. E isso deveria tê-la irritado. Mas, em vez disso, ela sentiu alívio. Porque ele veio atrás. E sem pensar duas vezes. Sim. O restaurante era diferente dessa vez. Mais discreto. Mais privado. Mais perigoso. Nathan esperava em uma mesa reservada no fundo do salão. O olhar dele encontrou o dela no mesmo instante em que ela entrou. Isabelle sentiu o corpo reagir automaticamente. Aquele olhar. Quente. Penetrante. Irresistível. Ela caminhou até ele devagar, sentindo os joelhos levemente fracos. Quando chegou à mesa, ele se levantou e segurou sua mão. Mas, dessa vez, ele não sorriu. Ele apenas a puxou para perto. O hálito quente contra a pele dela fez seu corpo estremecer. Você está linda esta noite. A voz dele era baixa, carregada de algo que fazia sua respiração falhar. E então, sem que ela esperasse, ele a beijou. Bem ali. No meio do restaurante. Sem hesitação. Sem aviso. Dessa vez, ele queria que todos vissem. O jantar foi perfeito. Mas ela ainda sentia que algo estava errado. Ele a tratava como se fosse a única mulher no mundo. Como se não houvesse mais nada além dos dois. Mas uma dúvida começou a crescer dentro dela. Se ela era tão especial, por que ele simplesmente desapareceu naquela manhã? Por que ele nunca explicava nada? Por que ela sentia que ele estava sempre um passo à frente? Mas, antes que pudesse questioná-lo, ele segurou sua mão sobre a mesa. O polegar deslizou suavemente pela pele dela, em um toque tão viciante que fez todos os pensamentos sumirem. Ele sabia o que estava fazendo. E ela se deixou levar mais uma vez. A noite terminou no apartamento dele. Dessa vez, ele não precisou pedir. Ela já sabia que queria ir. O caminho até lá foi feito em silêncio. Mas a energia entre os dois era avassaladora. Assim que a porta do elevador se fechou, ele a prensou contra a parede. Os lábios dele encontraram os dela com urgência, com fome, com desejo. E Isabelle se perdeu completamente. A cada toque. A cada suspiro. A cada olhar. Ela já era dele. E a pior parte? Ela queria ser. Dessa vez, ele ficou até a manhã seguinte. Quando ela abriu os olhos, ele ainda estava lá. O braço forte sobre sua cintura. O calor da pele dele contra a dela. Pela primeira vez, ela sentiu que realmente o tinha. Mas então. Ele acordou. E algo estava diferente. Ele a observou por longos segundos, os olhos cinzentos analisando-a. E então, sem aviso, ele se levantou e começou a se vestir. A leveza da noite anterior desapareceu em um instante. Ela se ergueu na cama, confusa. Você já vai? Nathan não olhou para ela. Tenho alguns compromissos. Foi seco. Frio.
como se nada tivesse acontecido. A dor que atravessou o peito dela foi tão súbita que quase a fez perder o ar. Mas, antes que pudesse questioná-lo, ele já estava indo embora. Sem um beijo. Sem um "fico feliz por ter ficado". Nada. Apenas a porta se fechando atrás dele. E foi nesse momento que Isabelle percebeu. Ela estava completamente viciada nele. Mas ele ainda estava jogando. Se você gostou desse capítulo, curte o vídeo e comenta: "Eu não consigo parar de assistir". Você já sentiu que alguém estava brincando com os seus sentimentos? Me conta nos comentários. A sensação de abandono era pior do que qualquer dor física. Isabelle ficou sentada na cama, ainda sentindo o cheiro dele nos lençóis, o corpo quente pelo que aconteceu na noite anterior. Mas Nathan foi embora como se nada tivesse acontecido. Sem um beijo de despedida. Sem um olhar carinhoso. Apenas uma frase seca. "Tenho compromissos". E então, ele desapareceu. E com ele, foi-se o pouco de segurança que ainda restava dentro dela. Isabelle apertou os joelhos contra o peito, tentando ignorar a sensação de vazio que crescia dentro dela. Ela deveria estar feliz. Ela deveria se sentir completa. Mas, em vez disso, se sentia ousada. Ela pegou o celular, os dedos tremendo. Ela deveria mandar mensagem? Não. Ela não queria parecer desesperada. Mas, no fundo, era exatamente assim que se sentia. Ela esperou 1, 2, 3 horas. Nada. O silêncio gritava ao redor dela. E foi nesse momento que Isabelle percebeu. Ela estava dependente dele. E ele sabia disso. O dia passou arrastado. Ela tentou se distrair com o trabalho, mas a mente estava nele. Onde ele estava? O que estava fazendo? Por que não mandava mensagem? Até que, no fim da tarde. "Quero te ver hoje". A mensagem era curta. Sem explicação. Sem desculpas. E, o pior. Mesmo depois de tudo, ela sentiu o coração acelerar. O alívio foi imediato. Porque ele ainda queria. Mas não era isso que ela deveria sentir. Ela deveria estar brava. Ela deveria questioná-lo. Mas, em vez disso. Onde? Ela já tinha perdido o controle. Dessa vez, Nathan escolheu um bar sofisticado no centro da cidade. Mas algo estava diferente. Quando Isabelle chegou, ele não estava sozinho. Ao lado dele, havia uma mulher deslumbrante, rindo baixinho enquanto sussurrava algo no ouvido dele. O estômago dela revirou. Por que ele a chamou aqui, se estava com outra? Mas antes que ela pudesse processar, ele a viu. E o sorriso que ele deu foi o suficiente para deixá-la ainda mais confusa. Não foi um sorriso de surpresa. Não foi um sorriso de culpa. Foi um sorriso calculado. Como se ele estivesse esperando exatamente essa reação dela. Como se soubesse que, agora, ela faria qualquer coisa para tê-lo só para si. Ela se aproximou hesitante, o peito apertado pela cena que acabará de testemunhar. Mas Nathan não parecia preocupado. Ele apenas se levantou, ignorando completamente a outra mulher, e pegou a mão de Isabelle. Como se ela fosse a única pessoa ali. "Achei que não viria", ele disse, com aquele tom baixo e rouco que sempre fazia suas pernas ficarem fracas. Ela queria perguntar sobre a mulher. Queria perguntar se aquilo significava algo. Mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele puxou-a para perto e a beijou. Na frente de todos. Na frente da mulher que estava com ele minutos antes. E, naquele momento, Isabelle esqueceu de tudo. Porque era isso que Nathan fazia. Ele sabia como fazer uma mulher esquecer tudo. Exceto ele. Naquela noite, ele a levou para um hotel luxuoso. Ele a despiu lentamente, os olhos analisando cada centímetro de seu corpo como se estivesse estudando sua reação. E então, ele disse algo que ela nunca esqueceria. "Eu gosto do seu cabelo assim".
Mas talvez um pouco mais curto ficasse melhor. Foi um comentário simples. Mas ficou gravado dentro dela. Porque, no dia seguinte, ela se pegou considerando cortar o cabelo. E quando percebeu isso, um calafrio percorreu sua espinha. O que ele estava fazendo com ela? Os dias passaram e os encontros ficaram mais intensos. Mas uma coisa começou a acontecer. Natan fazia pequenas observações sobre ela. Sempre em tom de elogio, sempre suaves. Mas, no fundo, elas ficavam na mente dela. Você fica linda de vermelho. Esse perfume é interessante, mas talvez algo mais suave ficasse melhor. Gosto do jeito que você fala. Mas às vezes, você poderia ser mais calma. E, aos poucos, Isabelle começou a mudar sem perceber. Ela passou a usar mais vermelho. Mudou o perfume. Começou a controlar suas reações. E, um dia, enquanto se olhava no espelho, ela percebeu que já não era a mesma pessoa. Mas foi numa noite chuvosa que tudo mudou. Isabelle decidiu fazer uma surpresa para Natan. Ela foi até o prédio dele sem avisar. Mas, quando chegou, o porteiro hesitou. O Sr. De Angelo está ocupado agora. O coração dela acelerou. Ocupado? Com quem? O homem desviou o olhar. Ele está em reunião. Mas Isabelle sabia. Ele não estava em uma reunião. Ele estava com outra. E, pela primeira vez desde que o conheceu, ela sentiu raiva. Porque tudo começou a fazer sentido. Ele a manipulou. A transformou em alguém diferente. Fez com que ela acreditasse que era especial. Mas, no fim, ela era apenas mais uma. E isso doeu mais do que qualquer outra coisa. Ela voltou para casa se sentindo um lixo. Ela se permitiu chorar. Mas não de tristeza. De ódio. De humilhação. De frustração. E, quando as lágrimas finalmente secaram, ela tomou uma decisão. Ela não ia embora. Ela ia jogar também. E, pela primeira vez, Natan não seria o único no controle. O ódio pode ser silencioso. Ele pode se infiltrar devagar, tomando cada canto da sua mente até que se torna impossível ignorar. E naquela noite, sentada na beira da cama, com os olhos fixos no nada, Isabelle percebeu que nunca mais seria a mesma. Natan a quebrou. Ele fez com que ela acreditasse que era única. Fez com que ela se transformasse por ele. E então, ele a descartou. Ele estava com outra. Enquanto ela passava noites sem dormir, esperando uma mensagem, uma ligação, qualquer sinal de que ainda significava algo para ele. Ele estava com outra. E a pior parte? Ele sabia que ela iria descobrir. Ele fez isso de propósito. Porque Natan nunca errava. Ele queria vê-la quebrada. E por um instante, ele conseguiu. Mas então, algo mudou. As lágrimas secaram. O peito se fechou. E, pela primeira vez desde que o conheceu, Isabelle não sentiu tristeza. Ela sentiu raiva. Ela poderia ter ido embora. Poderia ter bloqueado o número dele, seguido em frente, deixado tudo para trás. Mas ela não queria fugir. Ela queria vencer. Natan jogava com os sentimentos das mulheres. Ele criava uma ilusão, manipulava cada detalhe, fazia com que elas se tornassem independentes. E, quando se cansava, simplesmente sumia. Mas dessa vez, ele escolheu a mulher errada. Porque Isabelle não ia deixar isso barato. E, pela primeira vez, ela seria a caçadora. Ela não mandou mensagem. Não ligou. Não foi atrás. Ela fez algo muito pior. Ela desapareceu. Natan estava acostumado a ser o centro do mundo de todas as mulheres que caíam em sua armadilha. Mas agora, ela era um silêncio absoluto. E Natan odiava o silêncio. 3 dias se passaram. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação.
Natan continuou sua vida como se nada tivesse acontecido. Mas então, na quarta noite, ele pegou o celular. E hesitou. Ele nunca hesitava. Mas ali, sozinho no seu apartamento frio e silencioso, algo dentro dele estava incomodando. Onde você está? Foi uma mensagem simples. Mas para ele, foi um erro. Ele nunca deveria ter demonstrado que sentiu sua falta. Porque, no momento em que Isabelle viu a mensagem, ela soube que estava no controle agora. Estou ocupada. Foi só isso. Sem explicação. Sem perguntas. Sem emoção. E isso foi pior do que qualquer grito, qualquer acusação. Porque Natan não esperava isso. Ela deveria estar implorando para vê-lo. Deveria estar enviando mensagens desesperadas, perguntando o que ela fez de errado. Mas, em vez disso, ela o ignorou. E, pela primeira vez, ele sentiu um incômodo no peito. Natan não conseguia se concentrar. Ele tentou ignorar aquela sensação estranha. Mas a cada minuto que passava, ele queria saber onde ela estava. Com quem? O que estava fazendo? E era aí que ele percebeu. Ele não tinha mais controle. Ela não era mais a mulher apaixonada e ingênua que caiu no seu jogo. Agora, ela estava jogando também. E ele odiava não saber as regras. Natan decidiu agir. Ele não a procuraria diretamente. Ele a faria vir até ele. Mas Isabelle já sabia de cada passo que ele daria. Então, ela apareceu antes que ele pudesse chamá-la. Ele estava em um evento de gala, cercado por empresários, mulheres deslumbrantes, pessoas importantes. E então, ela chegou. Ela usava um vestido vermelho, justo, sensual. O tipo de vestido que ele disse que gostava. Mas, em vez de ir até ele, ela ignorou sua existência. Ela passou por ele como se não o visse. E, naquele instante, Natan sentiu o gosto amargo da própria estratégia. Porque agora, ele era o caçador sendo caçado. Natan não conseguia tirar os olhos dela. Ela sorria, conversava com outras pessoas. Mas ele sabia. Ela sabia que ele estava observando. E então, em um momento calculado, ela olhou para ele. Foi um olhar rápido, mas carregado de algo que fez seu corpo inteiro reagir. Ela estava desafiando ele. E Natan sentiu algo que nunca sentiu antes. Ele estava perdendo. Ele não suportou mais. Assim que teve a chance, ele se aproximou. Ela estava de costas para ele, rindo de algo que outro homem disse. E foi nesse momento que ele sentiu o ciúme crescendo dentro dele. Ele nunca sentiu ciúme antes. Mas agora, ele queria puxá-la dali. E então, sem aviso, ele sussurrou no ouvido dela. Você está brincando comigo, Isabelle? Ela se virou devagar. O sorriso nos lábios dela foi a maior provocação que ele já recebeu. O que foi, Natan? Achei que você não se importava. Ele apertou os olhos, sentindo o controle escorregar. Você não deveria estar aqui. Ela ergueu uma sobrancelha. Você quer que eu vá embora? O silêncio dele foi a resposta que ela precisava. Ele não queria. Ele a queria de volta. E agora? Ela sabia disso. Se você gostou desse capítulo, curte o vídeo e comenta. Agora é a vez dela, para eu trazer o próximo. O jogo virou. Natan sabia disso. E ele odiava. Desde o momento em que Isabelle pesou naquela festa, com aquele vestido vermelho feito para provocar, com aquele olhar carregado de desafio. Ele percebeu que não era mais o caçador. Agora, ele era a presa. E Isabelle sabia disso. Ela passou por ele com um sorriso, sem pressa, sem hesitação. Como se nunca tivesse sido dele. E esse pensamento o deixou furioso. Natan sempre foi o homem que controlava as regras. Ele fazia as mulheres se apaixonarem.
Ele decidia quando começava e quando terminava. Mas agora, ele estava perdendo. E aquilo o estava destruindo. Nathan não conseguiu mais ignorar. Ele não suportava vê-la tão solta, tão distante. O olhar dela não era mais de devoção. Era de desafio. E a forma como ela sorria para os outros homens na festa o fez perder a paciência. Ele não estava acostumado a não ter o que queria. E, naquele momento, ele só queria uma coisa. Ela. Ele cruzou o salão em passos firmes, ignorando os olhares curiosos ao redor. E quando finalmente chegou até ela, ele segurou seu braço. Não com força, mas o suficiente para fazê-la saber que ele não iria deixar barato. Ela se virou lentamente, o sorriso nos lábios. Nathan. Ele sentiu a pele arrepiar. Agora, era ele quem estava reagindo a ela. E isso o irritou ainda mais. O salão inteiro desapareceu. Só existiam os dois. E, por um momento, Nathan se sentiu vulnerável. Precisamos conversar. Ele disse, a voz carregada de um tom que ele mesmo não reconhecia. Ela ergueu uma sobrancelha. Agora você quer conversar? O deboche no tom dela o fez sentir o sangue ferver. Mas ele não recuou. Agora. E, para sua surpresa, ela aceitou. Com um pequeno suspiro, ela pegou uma taça de champanhe e tomou um gole antes de dizer: tudo bem. Vamos conversar. Mas o sorriso dela dizia outra coisa. Dizia que ele não estava pronto para o que viria a seguir. Eles saíram da festa e foram para um terraço vazio, longe dos olhares curiosos. Nathan nunca esteve tão impaciente. O que você está fazendo? Ele perguntou, cruzando os braços. Ela riu. Riu. E aquilo foi um soco no ego dele. Eu? Ela inclinou a cabeça, olhando para ele como se estivesse se divertindo. Eu só estou vivendo, Nathan. A forma como ela dizia isso fez querer puxá-la para si e lembrá-la de que ela ainda era dele. Mas, pela primeira vez, ele não sabia se ela ainda era. Você está tentando me provocar. Ele acusou. Ela deu um passo à frente, os olhos brilhando de malícia. E está funcionando. Nathan sentiu o maxilar travar. Porque sim. Estava funcionando. Mas ele não podia admitir isso. Ele tentou recuperar o controle. Tentou ser o homem frio e calculista que sempre foi. Mas, quando Isabelle colocou a mão em seu peito e arrastou os dedos devagar pelo tecido da camisa dele, ele sentiu o coração bater mais rápido. E ela percebeu. Porque ela sorriu. Você acha que eu sou ingênua, Nathan? Ela sussurrou, a voz baixa e provocante. Ele não respondeu. Porque pela primeira vez, ele não sabia o que dizer. Você acha que eu não percebi tudo o que você fez? Ela continuou. Como você me moldou? Como me fez acreditar que eu era especial, enquanto fazia o mesmo com tantas outras? Nathan não estava preparado para aquele momento. Ele achava que ela nunca descobriria. Mas agora. Agora, ela sabia. E ele não podia negar. Ele engoliu seco, tentando recuperar a compostura. Isabelle. Mas ela colocou um dedo sobre os lábios dele, silenciando-o. E então, ela o destruiu. Você sempre achou que tinha o controle. Ela sussurrou. Mas olha para você agora. Nathan sentiu o golpe. Porque, pela primeira vez, ele percebeu que ela estava certa. Ele não tinha mais o controle. E aquilo o deixou louco. Nathan não podia deixar isso assim. Ele nunca perdeu. Nunca deixou uma mulher escapar. Mas, agora. Agora, ele estava prestes a perdê-la. E o pior. Ele não queria. Ele precisava dela. Mais do que qualquer outra. Porque, diferente das outras, ela o entendeu. Ela viu além da fachada perfeita. E agora, ela estava indo embora.
Ele não podia deixar isso acontecer. Ele segurou o rosto dela entre as mãos, os olhos implorando algo que ele nunca implorou antes. Isabelle. Mas ela sorriu. Tarde demais, Nathan. E então, ela o beijou. Não foi um beijo apaixonado. Foi um beijo de despedida. Um beijo que dizia: agora, quem manda sou eu. E então, ela se afastou. Virou as costas. E foi embora. Sem olhar para trás. Deixando Nathan completamente destruído. Nathan ficou parado ali, assistindo enquanto a única mulher que realmente mexeu com ele desaparecia. O silêncio ao redor dele nunca pareceu tão pesado. Porque, pela primeira vez, ele perdeu. E Isabelle? Ela venceu. Ela saiu do jogo. E agora, era ele quem ficaria obcecado. Ele nunca pensou que isso aconteceria. Mas agora, era ele quem passaria noites sem dormir, esperando uma mensagem dela. Agora, era ele quem ficaria pensando em cada detalhe. E, pela primeira vez na vida, Nathan DeAngelo provou do próprio veneno. E nunca mais conseguiria esquecê-la. Se você amou essa história, deixa seu like e comenta Isabelle venceu, para eu trazer mais histórias como essa. Você já virou o jogo contra alguém que te machucou? Me conta nos comentários. Não esquece de se inscrever para mais histórias apaixonantes e cheias de reviravoltas.